Às vezes pensamos que não deveríamos pedir demais. Afinal de contas, não queremos ser gananciosos, não queremos ser egoístas. Há pessoas que me dizem: Joel, se Deus quiser que eu seja abençoado, Ele vai me abençoar, Ele é Deus. Mas não é assim que funciona. Deus espera que peçamos. Tiago 4:2 diz: não tem porque não pedem. Se você não está pedindo o favor de Deus, suas bênçãos e sua multiplicação, então você não está liberando a sua fé. Conheço pessoas que pedem, mas apenas por coisas pequenas. Deus, se o Senhor me der um aumento de 50 centavos, essas pessoas agem como se estivessem incomodando Deus com seus pedidos. Deus, se o Senhor simplesmente me ajudar a sobreviver a esse casamento, eles dizem. Não tenha essa mentalidade, mas ouse pedir por coisas grandiosas. Jesus também falou sobre isso usando as seguintes palavras: de acordo com a sua fé, lhe será feito. Isso significa que se você orar pedindo pouco, receberá pouco. Mas se aprender a orar da maneira ousada e a pedir por coisas grandes, esperando por elas e acreditando nelas, isso permitirá que Deus faça grandes coisas em sua vida. Talvez bem lá no fundo, no seu interior, você tenha um sonho, mas nunca pediu a Deus por ele. Não é errado pedir, não é egoísta. Deus espera que peçamos. A Bíblia diz no Salmo 18, pede-me e te darei as nações. Deus está dizendo, peça-me grandes coisas. Peça-me aqueles sonhos escondidos que tenham plantado em seu coração. Peça-me aquelas promessas que ainda não se cumpriram e que parecem improváveis de acontecer no âmbito natural. Durante o seu período devocional, no seu tempo de quietude com Deus, aquele momento entre Deus e você, atreva-se a lhe pedir seus mais profundos desejos, seus mais profundos sonhos. Pode parecer impossível, mas apenas seja honesto e diga: Deus, não vejo como isso poderia acontecer, mas tenho um sonho de começar um negócio próprio. Deus, estou lhe pedindo para me ajudar. Ou Deus, amaria voltar para a faculdade, mas não tenho tempo, não tenho dinheiro. Deus, estou pedindo que abras um caminho. Ouse pedir a Deus seus maiores sonhos, seus maiores desejos. A declaração de hoje é: eu declaro que vou pedir a Deus por grandes coisas em minha vida. Vou orar com ousadia, esperando e acreditando em coisas grandiosas. Pedirei a Deus que realize os sonhos escondidos nas profundezas do meu coração. Se parecer que certas promessas não irão acontecer, não vou ficar intimidado nem desistir. Vou orar com ousadia, esperando que Deus manifeste o seu poder, sabendo que nada é difícil demais para Ele. Esta é a minha declaração. A Bíblia relata em Gênesis capítulo 3 uma história que é muito conhecida, mas que pouca gente se atentou a um pequeno detalhe. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Ele pegou uma folha, tampou o seu órgão sexual e fugiu da presença do Senhor porque ele teve vergonha e ele teve medo. E então Deus desceu ao jardim e ele perguntou: Adão, onde você está? E é sobre essa pergunta que eu quero fazer uma reflexão com você hoje. Porque quando Adão pecou, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus se afastou de Adão, não é verdade? Mas se você observar com atenção, você vai ver que Adão foi quem se afastou de Deus. Foi Adão quem se escondeu do Senhor. A Bíblia diz que Deus descia ao jardim todos os dias para se relacionar com o homem, com Adão e com Eva. E mesmo depois deles terem comido daquele fruto proibido, Deus continuou descendo ao jardim. Ou seja, o pecado de Adão não impediu Deus de descer ao jardim e de falar com ele. Mas o problema do pecado é que ele faz com que a gente se afaste do Senhor. Ele faz com que a gente queira fugir de Deus, porque o pecado, ele traz esse sentimento de culpa e de vergonha. Eu me lembro que quando eu ainda era novo convertido, eu estava começando na caminhada com Deus, eu me sentia muito culpado, eu tinha muita vergonha até mesmo de orar, porque eu achava que Deus me considerava uma pessoa hipócrita, que estava sempre orando, mas depois que orava sempre caía no mesmo erro. Então eu lembro que eu conversava com alguns amigos da igreja, alguns irmãos na fé, e eu dizia que a minha vontade era poder morar numa ilha bem deserta, onde Deus não pudesse me encontrar. Mas como eu era ingênuo, né, irmãos? Porque Deus está em todo lugar, não tem como fugir da presença dele. Mas é assim que a gente se sente realmente, não é verdade? Só que Deus, ele não se afasta de você quando você peca.
É o pecado que faz você querer se afastar de Deus. E foi assim que aconteceu com Adão. E é por isso que a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus foi atrás do homem. E ele foi atrás de Adão e perguntou: Adão, onde tu estás? Ou seja, Deus estava mais preocupado com a distância que Adão estava tendo dele do que com o próprio fato de Adão ter pecado e ter quebrado aquele elo de amizade que havia entre os dois. E isso serve para abrir os nossos olhos, para que a gente pare de querer fugir de Deus, para que a gente pare de querer esconder algo dele. Guarde isso que eu vou te falar. Deus continua querendo ter um relacionamento íntimo com você. E Ele fica mais preocupado quando você não o busca de todo o coração do que com seus pecados, porque Ele sabe que você não vai ter força para vencer as tentações, você não vai ter força para vencer este mundo, mas quando você está buscando em Deus a ajuda, o socorro, aí o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Eu me lembro que o tempo foi passando e eu fui conseguindo vencer alguns pecados, mas eu não sabia que era o meu relacionamento com Deus que estava fazendo toda a diferença. E hoje em dia, infelizmente, eu vejo as pessoas se afastando da igreja, abandonando tudo, se escondendo e esquecendo de Deus, assim como Adão fez. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não se afaste mais de Deus quando você pecar. Permaneça com Ele até você vencer o pecado. Então, se você cair em tentação, peça a misericórdia dele e creia no perdão. Não deixe que o inimigo coloque mentiras na sua mente de que você se sujou demais, de que você não merece mais a misericórdia do Senhor. O diabo é o acusador dos irmãos. É isso que a Bíblia diz. Então resista ao inimigo, não aceite mais essas mentiras, mas continue buscando a Deus. E mesmo que as pessoas achem que você é uma pessoa hipócrita, uma pessoa que está na igreja, mas está buscando as coisas do mundo, peça força ao Senhor, porque é Ele quem vai mudar o teu coração. Amém? Então não saia da igreja, não largue o teu ministério, não deixe tudo para trás por causa dos erros que já foram perdoados por Deus. Tudo o que você tem que fazer é se agarrar aos pés de Jesus e pedir para que a graça dele seja derramada na sua vida e que a cada dia o poder dele se aperfeiçoe nas suas fraquezas. Amém? Então, antes de nós orarmos agora, eu quero ler uma passagem com você que está em Isaías, capítulo 55, que diz assim: Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Então, meu irmão, não deixe nada tirar a amizade que você tem com Cristo, porque se você pecou, se você caiu, é justamente agora que você precisa do Senhor. É agora que você precisa se agarrar aos pés de Cristo e buscar forças para vencer o pecado. Então não se afaste do Senhor nunca mais. Nunca saia da presença de Deus. E também não se afaste daquelas pessoas que podem te ajudar na caminhada. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns para os outros, assim seremos curados. Então procure uma pessoa de confiança, de preferência um homem se confessando com um homem e uma mulher com uma mulher, e assim vocês vão poder orar juntos, se fortalecer na caminhada. Amém? E antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se você está gostando do vídeo, digite aqui nos comentários abaixo: Deus falou comigo através dessa mensagem. E agora nós vamos fazer uma oração, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, por esta manhã maravilhosa na Tua presença. Pai, muito obrigado pela vida deste irmão e desta irmã que estão sempre orando aqui comigo, às 5 horas da manhã, 8 horas da noite. Deus, eu quero te agradecer pelo ar que nós respiramos, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito. E eu creio, meu Pai, que grandes coisas o Senhor ainda fará por nós,
Nós somos muitas vezes como aquele filho pródigo que se afastou, que foi para o mundo, mas nós estamos de volta, ó Pai, e nós estamos buscando a Tua face, a Tua presença, para Te pedir, Senhor, renova a nossa fé, nos dê um coração obediente, ó Pai, que a gente nunca mais venha voltar a sermos escravos do pecado. Nós queremos estar contigo todos os dias, meu Pai, que o Senhor nos fortaleça, nos capacite, e nós Te pedimos perdão também, Pai, por todas as vezes que nós nos afastamos, nós que deixamos de orar, de buscar a Tua presença. Oh, meu Deus, nos ajude a viver neste mundo. Como é difícil, meu Pai, nós mantermos firmes a nossa confissão de fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Oh, meu Deus, só o Senhor pode nos ajudar a romper com os velhos hábitos, com os vícios, com os pecados. Senhor, venha fortalecer a nossa vida. A Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso eu Te peço, meu Pai, venha nos ajudar. Tire todo pensamento ruim, Pai, todo pensamento voltado para as coisas do mundo, voltado para a carne. Senhor, nós queremos andar no Espírito todos os dias, porque nós reconhecemos que sem Jesus não dá para viver neste mundo, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé e que o Senhor nos dê força para romper com os relacionamentos que não vêm do Senhor, para romper com aquilo que hoje tem nos afastado de Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, encoraje a vida desse Teu filho e da Tua filha. É o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.